Jornada do Espírito, com Marcelo Bispo. Fala galera do bem, fala galera do bem. Sim, 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 essa é a Jornada do Espírito, porque você, centelha divina, você, pedaço de Deus, é um espírito em jornada. E hoje eu estou aqui para falar de transformação. Sim, Marcelo, sim, vai falar de transformação de novo? Sim, é falar de transformação. A gente está aqui falando hoje com muito amor, nesse novo horário da Jornada do Espírito, sim, aqui no sábado. Ah, Jesus amado! E a gente vai falar de muita transformação mais uma vez. Só que a gente está chegando aqui na série dos quatro elementais. Sim, nós já falamos do elemento água, porque ele é importante, essa grande tecnologia. Por que será que você, quando toma um banho, você se acalma? Quando você vai para o mar, você se acalma? Por que que tem a bendita da água fluidificada, que é magnetizada? Essa grande tecnologia que é a água, a gente falou disso no programa anterior. E hoje a gente vai falar de um outro elemental, do elemental fogo. Já pensou, já imaginou, já percebeu que às vezes você está meio morno, meio devagar, meio morna, meio triste, planeja um monte de coisa, pensa um monte de coisa, fala um monte de coisa, mas chega na hora do fazer, não faz. Vai começar aquela dieta, chega, ela começa na segunda-feira, às 6 da manhã, 6h30 já está comendo aquele brioche maravilhoso. Ou não tem força, não tem ímpeto para fazer as coisas. Ou até espiritualmente. Espiritualmente, às vezes, está muito morno, está faltando aquela ação diferente, ou queimar as coisas que não servem mais para você. É disso que a gente vai falar hoje, desse elemental tão forte que é o fogo. Esse fogo, se você está disposto ou disposta a passar pelo fogo, pela chama da verdade, viver a sua verdade, Brasil, tem isso. Mas antes de começar aqui o programa, quero mandar um beijo pro pessoal do YouTube, pro pessoal do Facebook, pro pessoal do aplicativo da rádio, pro pessoal da rádio, da TV Mundo, da rádio Rede Boa Nova de rádio, perdão, já deu aqui uma gaguejada, Rede Boa Nova de rádio e da TV Mundo Maior. Queria mandar aqui um beijo para todos vocês que compartilham, que mandam mensagens, porque a gente está na temporada, acho que temporada 5 do Jornada do Espírito, ou 6, não sei aqui, preciso fazer a conta já, que eu já estou ficando louco, mas queria agradecer você, queria agradecer toda a equipe técnica, mandando um beijo lá no YouTube, ó, Portal Mundo Maior, para você ver as gravações, ver a programação, os eventos, enfim, tudo que está acontecendo aqui nessa fundação maravilhosa, desse movimento que sem a equipe técnica, sem você que faz parte do clube, sem você que incentiva a nossa causa, não seria possível. Então, agradecer, um beijo, tá, Rô, um beijo a todos aqui da equipe, ao Júlio, um beijo a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Bem, vamos voltar aí para bater esse papo, falar desse elemental. Bem, vamos lá então. Você já percebeu o fogo? Para ele existir, tem que ter ali um fluido, tem que ter ali algo que faça ele pegar fogo, obviamente. Um condutor, uma questão que você pode utilizar. Pode ser ali quem fornece o fogo, madeira, o gás, um fluido, precisa de ter essa origem. Só que também ele precisa de uma fonte de combustão, sim, alguém que acenda esse fogo. E ele precisa também do quê? Do quê? De oxigênio, Jesus. Para ele acontecer, para o fogo acontecer, ele precisa de outros elementos. E o que eu quero te dizer é que já a primeira lição para você acontecer, você precisa de outras pessoas, outros elementos. O seu corpo ali precisa do fogo, o fogo ali do sacral, o fogo que vem subindo aqui do básico, vem subindo aqui até para o seu plexo, onde você vai ter nos primeiros passos para a força da criatividade, força da ação. Você é essa força desse vulcão que tem que entrar em erupção. E às vezes você está muito morno, muito morna. Qual é a ação que você precisa ter? O que que você precisa ter para mudar o comportamento, mudar a ação? Talvez você precise dessa chama do Espírito Santo de Deus,
Talvez você precise desse fogo para te levar para a próxima fase. Eu estou falando aqui com você de alquimia. Eu estou falando de você pegar as coisas que você já aprendeu, já leu, já ouviu, já sentiu, pegar também com o seu corpo espiritual, seu corpo que emite radiação, o seu corpo que tem calor, o calor da sua fala, o calor das suas ações, o calor da sua célula, o calor dos seus pensamentos, o calor do seu sentir, quando ele está aqui explodindo no seu coração. E se você não tem isso, e se você não está trazendo o elemental fogo para a sua vida, talvez a sua vida esteja muito morna ou muito fria, talvez sem ação. Ou se você está trazendo muito esse elemento fogo, onde você chega a explodir, chega a queimar o outro e se queimar, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações. Esse fogo, ele precisa ser equilibrado. Todos os elementos na alquimia têm a sua polaridade. Muito quente, temperatura, né? Morno, frio, gelado. Como que está a alquimia do calor ou da temperatura na sua vida? E você trabalhar com isso a seu favor. E às vezes, por falta de observação, você não observa as estações do ano. E se os quatro elementos habitam em você, as quatro estações do ano também habitam em você. Como eu falei no programa anterior, falando da água, dessa grande tecnologia, onde mais de 70% do seu corpo tem água, onde mais de 70% do planeta tem água, seu corpo físico, ele é constituído com os elementos aqui da Terra ou de outro planeta, caso você seja, é do outro planeta. Então você tem esse movimento aqui dos quatro elementos aqui na Terra e respeite essa Terra. Vamos falar em breve da Terra e aí a gente vai fechar com o elemento ar. Mas o que eu quero dizer para você, se tem fogo, é um dos elementos, como anda o fogo na sua vida? Como anda a sua chama espiritual? A centelha divina. O que é a bendita da centelha divina? Se não a faísca, um clarão, um pedaço da luz de Deus. E não adianta eu ficar falando um monte de coisas aqui. Se você achar, legal. Muito bacana, Marcelo. Nossa, mais um programa legal. E daqui a pouco você não está prestando atenção em nada, já está preocupado aí com o Big Brother, nem sei se está passando, com a Casa dos Artistas, não tem mais, não tem mais. Ou você está preocupado com as coisas que não fazem sentido. E eu vou falar para você, o mundo é preparado para que isso aconteça. Para que você fique prestando tanta atenção na vida do outro, tanta atenção no que está acontecendo na TV, no jornal, o que está acontecendo na vida dos grandes artistas, dos seus familiares, dos seus vizinhos. Um belo dia, tudo isso escureceu a sua visão e você nem no espelho olhava mais, nem as sombras olhava mais, sempre olhando e culpando os outros. Às vezes já passaram aí, já passou 10, 20, 30 anos, ainda a culpa é do seu pai, a culpa é daquele evento, a culpa está lá no passado, ou você está vivendo uma grande ressaca moral, que só olha o passado, não está vivendo agora, não está observando você, porque o algoritmo desse mundo é para que você tenha confusão, para que você não olhe para você, para que você não identifique o poder que você tem aqui nesse planeta, para que você, daqui, quando estiver bem velhinho, você fala assim, preciso me transformar. E aí, será que dá tempo? O que eu quero dizer é que o tempo é agora. E se você está esperando chegar ao futuro para que você seja feliz, sinto lhe dizer, quando eu fiz essa pergunta já era passado, já está aqui no presente. E talvez aqui seja o grande momento de você modificar e transformar tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo no agora. E talvez queimar com o elemento fogo, na chama de Uriel, o arcanjo.
que é o arcanjo do fogo. Vou falar um pouco do Uriel. Queimar essas coisas que não servem mais para você. Queimar essa venda que você colocou nos seus olhos, onde você não enxerga o que é lúcido, o que é claro. Talvez você fale assim, Marcelo, mas minha chama é pequena, mas um fósforo aceso, uma vela acesa, numa grande escuridão, ela faz muita luz. E quem sabe hoje seja o momento de você se reconhecer mesmo como um pedaço da fonte criadora, como uma centelha divina de uma vez por todas. E eu falo para você, não fique esperando padre, pastor, líder espiritual. É você, está em suas mãos. Não vai ser por falta de informação. Tem muita informação. Tem muitos exemplos de grandes mestres. Mas a questão aqui é se você está tendo a chama, o ímpeto de realizar, ou testar, ou experimentar esse repertório que você já tem de soluções. Talvez hoje seja o momento de mudar o caminho que você faz todos os dias, ou comprar pão em outro lugar, ou verificar se é possível abrir esse negócio que você tanto sonha e nunca faz nada para que isso aconteça. Ou se você tem aquele sonho de abrir seu orfanato, seu asilo. Eu vou abrir um asilo muito bacana no futuro. Eu tenho esse sonho para eu morar lá. É o asilo do egoísta. Eu vou preparar um asilo para eu ficar lá. E o que eu quero dizer para você, tirar esse sonho do papel, porque você sonha muito, planeja muito, estuda muito, mas realiza pouco. Para isso você precisa do fogo. Para transformar todo esse conhecimento desses montes, desses vários livros que você leu, desses vários cursos, das várias palestras, você precisa do elemento fogo para colocar em ação, experimentar e transportar da casa do conhecimento para a casa da sabedoria. E tem esse movimento quando você estuda, lê um livro, quando você compra o livro e acha que você já é o autor, e acha que você já domina todos os segredos, mas às vezes você nem leu o livro, nem experimentou o livro, nem colocou ali em prática, talvez ali aquela experimentação de um livro feito já há mais de, conta a história de mais de 2.000 anos, 5.000 anos, e conta a história da criação, a história lá de Moisés, a história de todo um cenário sendo preparado para a chegada de um grande rabi da Galileia, que pisou aqui há mais de 2.000 anos. E você leu, estudou, fez cursos, fez imersões, ouviu podcasts, mas na hora da experimentação faltou o fogo. E aí você não passou da casa do conhecimento para a casa da sabedoria. Passar para a casa da sabedoria onde você experimenta, põe em prática, faz os testes, faz a alquimia para você ir para a próxima fase. Para isso é necessário você o fogo da construção, o fogo do ritmo, o fogo da consistência. Essa consistência que vai fazer você ir para a próxima fase. Essa consistência que vai fazer você, quando estiver chovendo o canivete, quando tudo estiver contra você, você vai adiante. Talvez é isso que esteja faltando para você. E tome cuidado com os excessos. Tome cuidado com esse movimento dos excessos. Mas a casa do conhecimento, como eu disse e falo várias vezes, ela é entorpecedora. E você precisa passar por ela rapidamente para ir para a casa das experimentações, para a casa da sabedoria. Excesso de conhecimento ele é importante, mas excesso de conhecimento sem prática, ele transforma a gente em livros dentro de gavetas. E onde você faz a combinatividade do livro que você leu, do curso, das suas movimentações e experimentações, onde você coloca na alquimia as observações para construir um novo ser, para construir um novo movimento. E talvez seja o momento de uma vez por todas você transcender, você acordar de uma vez por todas, você trazer a luz, porque às vezes tem tanta escuridão nesse movimento, e você simplesmente desabrochar e você começar a soltar esse calor mais edificante dentro de você. Quem sabe, quando a gente fala do elemental, do arcanjo Uriel,
dessa luz de Deus, chama de Deus, de você transpor e transitar e caminhar pela verdade, a chama da verdade de Deus, onde você para efetivamente de caminhar com as suas mentiras, onde você, com a chama de Uriel, com a chama do elemental fogo, você queima aquelas dores do passado. A dor não ajuda nada você, a dor só atrapalha você. O que ajuda você é quando você observa o que causou a dor para você. Quando você aprende com o que causou a dor para você. Quando você conversa com as emoções que foram geradas por causa dessa dor. E aí você começa a ler um livro. Esse livro é único. Esse livro não vem de lugar nenhum. Esse livro é o livro da sua vida. Se você quer evoluir no pilar de sabedoria e conhecimento de si mesmo, de si mesma, observe suas emoções. Observe suas emoções com muito amor. Observe, não é o porquê tal pessoa fez tal coisa com você, porque tal pessoa fez tal coisa, falou tal coisa para mim. Não é isso. A pergunta é: por que eu senti o que eu senti? Por que eu falei o que falei? E qual era a minha verdadeira intenção no meio de tudo isso? E você vai perceber que às vezes a sua intenção é ser amado, mudar o outro, e você precisa de um movimento em tudo isso, de perceber se o que você está sentindo não precisa ser queimado, redirecionado. Quem sabe hoje, a gente falando do elemental fogo, seja um momento de você se libertar, queimar o que não te serve mais, queimar essa mentira com a chama da verdade de Uriel. Seu corpo, como eu disse, ele emite muito calor. Seu corpo emite radiação. Transita por você energia, energia de construção, energia da centelha divina, a chama da centelha divina, a chama do pedaço de Deus. E aí, quando você reconhece o outro também como uma chama divina, um pedaço de uma centelha divina, é como você, é como se você estivesse ali caminhando, um dia como mônadas coletivas, um dia no reino mineral, um dia no reino vegetal, no reino animal, em coletividade, experienciando, experimentando sobre calor, sobre respiração, sobre amor, sobre fecundidade, sobre prosperidade, sobre os elementos, sobre os reinos, mas principalmente ali em coletividade, hoje no reino nominal, você em singularidade, trabalhando aqui como um pedaço de Deus, e um dia você vai voltar ao todo. Você sai um pedaço do todo, trabalha, caminha nesses reinos, em coletividade, e hoje, nesse espírito encarnado, nesse espírito aí, nessa alma que tem um corpo. E eu vou falar para você, quem sabe agora seja o momento de você trazer a chama da luz divina para você de uma vez por todas e se transformar no abençoador aí da sua casa, começando a ser o abençoador, a abençoadora de si mesma, de si mesmo. Onde que está faltando fogo? É no trabalho? Tá morno? É no relacionamento amoroso? Tá morno? Ou tá muito quente no trabalho? Baixa o fogo um pouquinho. Você vai fazendo alquimia, traz mais água, traz mais ar, traz mais terra, ou traz mais fogo. Às vezes você não observa, quando a gente fala das quatro estações dentro de nós mesmos, que eu já agradeci a Margot, que é o livro que eu estou lendo. Às vezes você tá mais no inverno, tá mais frio, mais solitário. Ou talvez você esteja no outono, onde as coisas começam a morrer, a cair, a ventar, a solidão de um outono. Ou você está na primavera, onde você dá frutos, onde você tem a fertilidade,
Ou você está no verão, onde tem muito calor, é muito quente. Você começa a observar quatro elementos, as quatro estações. Você começa a observar quatro, com seus quatro movimentos, com os quatro movimentos dos elementais, com as quatro estações do ano. Mas você começa a observar isso com seus cinco sentidos, onde você toca a terra, aproxima a mão do calor do fogo, onde você aproxima ali sua mão e sente o vento, o ar, onde você vai trabalhando com esses elementos, mas esse sentir passa a ser um sentir também quando você fecha os olhos, onde você para de olhar as coisas e começa a contemplar as coisas. Começa a contemplar a sua chama sagrada. Começa a contemplar as coisas que estão dentro de você. Começa a sentir você. Começa a observar qual é o seu movimento, qual estação do ano você está. Qual movimento que você está sendo direcionado nos quatro elementos? Você começa num processo de autoobservação. Mas se você estiver olhando para fora, estiver olhando para o passado, estiver olhando para o futuro, não vai dar. Não esquece. Se você estiver ainda culpando o outro, esqueça. Esqueça isso. Pode esquecer. Não vai. Tudo isso está falando muito mais de você do que do outro. E aí, quem sabe? Quando você começa nesse processo de autoobservação, é onde você começa a queimar o que não serve mais. Redirecionar a sua rota. Redirecionar para onde você vai. Quando eu chego para você aqui e falo do arcanjo Uriel, quando eu falo para você que na igreja anglicana ele é conhecido como a chama de Deus, o príncipe do sol, quando ele é conhecido lá, o significado olha que lindo, Deus é minha luz, significado de Uriel. Quando você começa a perceber que tem uma ordem, quando você começa a perceber que esse elemento fogo é o que vai te dar energia, que é o que vai te dar consistência, que é o que vai te dar aquela força para continuar fazendo onde muitos iriam desistir. Ou ele, você tá com, sabe aquele bloqueio, que você não vai adiante, que você não realiza, é simplesmente o elemento fogo que vai fazer você transportar, caminhar, conduzir como um grande guerreiro aquilo que você tem que ser feito, aquilo que tem que ser feito, aquilo que você precisa operar, aquilo que você precisa realizar, precisa de ímpeto. E às vezes eu sinto que a gente desiste tão fácil. Na primeira barreira, não era para ser. Na primeira barreira, Deus não queria que fosse. Deus não queria que fosse, ou você foi testado e fracassou com todo sucesso. O fracasso não é quando dá errado. O fracasso é quando você desiste, sem pensar em outras possibilidades. O verdadeiro fracasso é quando você não experimenta. O verdadeiro fracasso é quando você não age. O verdadeiro fracasso é quando você não decide, não escolhe. Mas quando você deu o seu melhor, será que é fracasso? Será que Michael Jordan, no primeiro arremesso dele, ele acertou? Mike Tyson, ele conseguiu fazer o primeiro soco dele, deu certo. Ayrton Senna, quer falar dos seres bíblicos? Quer falar de Saulo? Será que no primeiro momento, quando ele já defendia as leis de Moisés, ele acertava? O foco dele em perseguir o povo cristão, e aí ele renasce, redireciona, e aí ele começa a pregar as coisas de Deus pelo mundo, com muitos erros, como Davi, muitos pecados, só que era só errar o alvo, estavam errando o alvo. E todos precisaram de passar pela chama, pela queima, pelo forjar. Você foi forjado pela sua família no fogo de Uriel, no fogo, nesse elemental que forjou você para ser esse homem, para ser essa mulher que você é. E agora aqui, talvez
seja o momento de uma vez por todas de você trazer esse elemento para você. De você já trabalhar com o elemento água, que foi do programa anterior. Acalmar talvez esse fogo. Ou ver um fluido, o líquido que precisa trazer mais fogo e mais combustão para você. Na medicina chinesa, tem pessoas que falam. Eu passei também na medicina chinesa, na acupuntura. E às vezes você tem os órgãos que estão frios, eles precisam de calor. O órgão ali que precisa de mais coisas quentes, de chás, de fazer escaldapés. E são tantas coisas. Mas se você não estiver observando você, você vai esquecer disso. Ou talvez você precise de mais coisas geladas, porque você, nessa polaridade, você está com um fogo muito elevado. Ou está muito seco e precisa da água. E talvez ali seja o momento de você começar a construir a sua real identidade. E talvez ali nesse movimento do fogo, onde você coloca a determinação das coisas, a determinação do homem e da mulher que você quer ser, a determinação do ser espiritual que você quer ser, no movimento de mediunidade que você quer aplicar, no movimento profissional, no movimento da prosperidade. Precisa, é necessário esse ímpeto. Você vê que às vezes num campeonato, num jogo, numa luta, tem a estratégia, tem os melhores, mas você consegue ver no olhar de quem quer mesmo, que tem ímpeto mesmo, que está disposto a dar tudo para que aquilo aconteça. Você consegue observar nos olhos dessa pessoa. E não desistem nem no último minuto, nem no último segundo que dão o melhor até o último minuto. Quantas vezes você viu pessoas na internet que estão cantando vitórias antes do tempo, no ciclismo, no futebol, em corridas, e perdem, porque perdeu o ímpeto, porque perdeu ali o afã, já achando que já ganhou, já achando que a linha de chegada já se antecipou. Não antecipou, não vai cair do céu. O maná cai do céu todos os dias. Quando você tem o seu corpo saudável, quando você tem a sua mente clara, quando você tem todos os recursos que os grandes vencedores têm. O maná é esse. O maná são as inspirações que você recebe. Mas se você estiver amaldiçoando e você estiver pensando coisas perniciosas, vendo coisas perniciosas, culpando o outro, não assumindo as suas responsabilidades, como vão chegar os dados, as inspirações para você? Se você já está bloqueando aqui no seu laríngeo, na sua fala, se você já está bloqueando aqui no seu frontal, onde você vê só coisas que não existem ou coisas que são do passado, ou está dando significados horrendos para as coisas da sua vida, queima com a chama do Espírito Santo de Deus. Queima com fogo, com o elemental, com a chama de Uriel, essa bendita desta venda, essa palavra que não serve mais, esses decretos que você faz, que está adoecendo as suas células, adoecendo a sua jornada. Queime, queime os contratos que não servem mais para você, as juras e promessas que você fez, que não servem mais para você. Mas também reafirme o seu contrato com Deus. Reafirme o seu contrato com a chama criadora. Reafirme o seu modelo de filho de Deus, de filha da fonte criadora. E talvez, no meio de tudo isso, seja o movimento de você nascer novamente, como Saulo nasceu. Nascer novamente, como Davi renasceu. Nascer novamente, com vários movimentos, onde você tem várias mortes e várias vidas, como o movimento das suas células, onde várias morrem, mas várias nascem, onde várias células herdam as informações das outras células. E se você está implantando nas suas células coisas nocivas, elas vão herdar coisas nocivas às novas células. É um movimento da sua autoliberdade, pedaço de Deus, alquimista de Deus. Trazer essa chama para você, a chama que queima e arde no seu coração, de você pôr em prática o que você sonhou, de você ajudar as pessoas, mas se ajudar,
de você perdoar as pessoas, mas se perdoar com a chama do perdão, que é o nome dela, é compreensão. Compreender. Compreender para amar. Compreender para mudar. Conhecer, compreender, aprofundar. E aqui talvez seja o momento que você vai equilibrar essa grande conta, essa grande equação, onde tem muita gente dormindo, muita gente falando coisas nocivas, muitas vezes gerando muito lixo para esse planeta, lixo espiritual. E você traz essa chama da sabedoria, essa chama de construção, essa chama onde você queima as coisas que não servem mais e equilibra e deixa o plano espiritual trabalhar mais aqui, deixa as coisas de Deus trabalharem mais aqui. Começa a trabalhar com sim, sim, não, não, que Jesus falou e ensinou, com mais autoridade. Pedaço de Deus, os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Você percebe na política, você percebe com governos que querem oprimir a gente, fazer a gente sofrer. Você percebe pelas narrativas, pelas coisas esquisitas que nós vemos na política, nós vemos na mídia convencional. O esforço que essa rádio, essa TV tem para mostrar um material edificante. Se eu estivesse fazendo uma dancinha aqui, contando uma piada, teriam milhares de pessoas assistindo. A superficialidade que esse planeta passa. E você, como um grande responsável de despertar outras pessoas, precisa se auto-despertar, se auto-amar, se auto-observar, se auto-experimentar, se auto-compreender. Quem sabe seja o momento hoje de você queimar de uma vez por todas o que não serve mais e trabalhar verdadeiramente com esse forjar da chama de Uriel na sua vida. Nessa alquimia tão bonita que você vai trabalhando com esses elementos, nesses movimentos que você vai tendo de construção junto com essa chama criadora. Talvez aqui, nessa emoção, quando você fala assim, explodi, fiquei furioso, seja também esse fogo. E você acalma esse fogo das emoções, esse que você chega de transpirar, seu coração queimar, quase explodir, sua temperatura aumentar. E você vem fazendo como um grande alquimista, acalmando, acalma o coração. Coloca mais água, respira, coloca mais ar, pisa os pés descalços na areia, na terra, no chão, na grama. Vai sentindo quando você fecha seus olhos, vai sentindo com seus pés, com a planta dos seus pés, as coisas edificantes de Deus. Centelha divina, a hora é agora. Talvez aqui seja o momento de você trazer esse fluido das decisões, esse fluido do executar, esse fluido da consistência e acender a chama do Espírito Santo de Deus em você para realizar. Para chegar perto daquela pessoa e se declarar. Para chegar perto daquela pessoa e falar, eu quero ser seu sócio. Para chegar naquela pessoa que você sabe quem é e falar, vamos abrir o nosso centro espírita, vamos abrir o nosso asilo, o nosso orfanato. E quem sabe com tudo isso, você começa a perceber que sua vida ficou mais quente, mais temperada. E você tome cuidado. Cuidado com o fogo contido. Você quer realizar e você fica contendo. Você quer transmutar e fica ali segurando. Fogo contido vai gerar uma explosão. Um belo dia você explode com as suas emoções, com seu movimento e talvez comece a sofrer muito. Talvez seja agora de você trazer o fogo, a chama do conhecimento para você de uma vez por todas, a chama da sabedoria. E perceber que esse elemento está dentro de você, te forjando, está fora de você, forjando você. E buscando ali a sua liberdade espiritual e física, e deixando as chamas astrais queimarem
queimarem todas as aderências, toda a escuridão, toda a revolta que talvez esteja em você ou na sua ancestralidade. Você não pode mudar seu passado, mas simplesmente o que você pode é trazer luz para ele. E simplesmente o que você pode, talvez, é queimar toda a dor, toda a escuridão que seu passado te trouxe. Mas nele, talvez, trazer a sabedoria, trazer os aprendizados desse passado. Muito amor. Num grande frio, onde pessoas passavam frio e não tinham cobertas, essas pessoas talvez ali, os nossos ancestrais, mas hoje na rua também, você percebe pessoas dormindo juntas, mais próximas, se aproximar mais das pessoas que estão perto ali, ou, perdão, se aproximar mais das pessoas que estão distantes de você, oferecer o seu calor para elas, oferecer o calor, tomar o calor delas para você, seus ancestrais, as pessoas que você ama, ou talvez vibrar nessa chama, muito amor para o homem que não sabe amar, o político que ainda não aprendeu sobre moral, para os espíritos, para os irmãos que estão caminhando aqui, ainda nas sombras, como obsessores, como sofredores, como espíritos zombeteiros que querem ainda atrasar a evolução desse planeta. A hora está chegando para todos. E às vezes você vai chegar nesse momento de colocar muita luz na sua sombra, muita luz no seu caminho, e você vai se assustar. Às vezes você vai falar assim: poxa, perdi tanto tempo, eu era ignorante, eu não sabia. Tudo bem, antes tarde que mais tarde. Mas talvez agora seja o movimento de você, de uma vez por todas, realizar o que tem que ser feito sem desculpas. No finalzinho aqui do programa, a gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir para a equipe técnica me sinalizar quando estiver perto do finalzinho, para a gente fazer uma vibração juntos. Para a gente juntos, junto com a chama do Espírito Santo de Deus, junto com Jesus, junto com Deus, junto com essas grandes, juntos com essas grandes consciências, queimar o que não serve mais para a gente. Mas você, independente de qualquer coisa, lembre você, você já foi forjado. Você foi queimado, queimada com as ações que aconteceram com você, com as dores que você passou, com os abandonos, com os sofrimentos, com as mortes. Você foi forjado, se assim você permitir. Você foi forjada, se assim você permitir, nessa chama de um elemental que passou pela sua vida. E talvez hoje você seja uma pessoa muito mais humilde, muito mais sábia, muito mais calorosa, muito mais valorosa por causa dessa forja. E talvez seja o momento agora, de uma vez por todas, de você amar com todo o calor do seu coração e se libertar. Tem tanta coisa, pedaço de Deus, tem tanta coisa, centelha divina, para a gente desenvolver, construir. Mas como eu já falei, se você não olhar para você, não vai fazer sentido. Se você não olhar para você, você vai ficar ainda nos movimentos de reflexão do podia ter sido. E talvez hoje você só precise do ímpeto, da força de realização, da força da luz de Deus em sua vida. E talvez começar a fazer a alquimia das coisas a partir de agora. Desde o banho que você toma, você tendo uma vida mais espiritualizada, deixando a água entrar, a água trabalhar na sua célula, a água que tem portais. Você vê em filmes, os portais são abertos, tem que ter água, muitos filmes. Você ali fala assim, quando eu tomei banho, eu falei isso no programa do Elemental Água, falando de Natanael. Quando você toma banho, não é porque você limpou só seu corpo, não. Tecnologia foi despejada em cima de você. Te dá cura,
isolado dessa densidade do planeta Terra, isolada, você ali tomando banho, você na dimensão ali, água. Quando você nada ou mergulha, você não se sente numa outra dimensão? Pois bem, elemental água. Talvez agora, pedaço de Deus, que você entendeu que você pode fazer alquimia no programa da água, alquimia agora no programa do fogo. Nós vamos nos aproximando dos outros elementais. Talvez seja agora de você ter uma vida espiritualizada a todo momento. Não é fazer oração do Pai Nosso de manhã ou de noite. É estar em estado de oração, estado de alquimia, estado de vigília. Os tempos são difíceis e você precisa estar lúcido. Precisa estar ali no movimento onde o pessoa vai te fechar no trânsito e o calor, a chama vai trazer você ali, a chama das emoções. Quem é você para me fechar no trânsito? Quem é você para me falar isso? Quem é você? Meça as suas palavras. Você sabe com quem você está falando? Quantas vezes você já não viu isso ou pensou isso? Talvez seja o momento de acalmar esse fogo, deixar ele mais brando e começar a mostrar mesmo, vibrar, deixar a chama verdadeira queimar do amor de Cristo aqui na Terra, através das suas ações. E você para de falar de Cristo, para de falar de Jesus. Seja Jesus. Para de falar do amor. Seja amor. Seja o que o amor faz. Seja o que o amor fala. Seja o que o amor sente. Seja o que Jesus fala. Seja o que Jesus sente. Seja o que Jesus pensa. Seja o alquimista. Seja o estado de oração. E aí você vai ter os louros, as bênçãos nas suas células, as bênçãos na sua família. E nesse momento, com muito carinho, com muito amor, eu vou pedindo para você, vai pegando um copo d'água, pega um copo d'água para perto de você, para abençoar, para iluminar nesse dia que a gente falou desse arcanjo Uriel, do elemental fogo, do fogo do Espírito Santo de Deus. E aí você vai acalmando o seu coração. E nós vamos aqui nesse momento de olhos fechados pedindo para Jesus ilumina a nossa mente com a chama do Espírito Santo de Deus, queima o véu que está na frente dos nossos olhos, que não nos deixa ver a nossa verdade. Queima com a chama da verdade as mentiras que rodeiam nossos pensamentos, a desilusão, a falta de amor. Queima os sentimentos ruins do passado, porque talvez eles só sejam ilusões. E traga luz de direção, de conhecimento para a gente. Mestre Jesus, deixa a sua chama queimar em nossos corações. Deixe o poder dessa chama queimar nos nossos chakras e queimar com essa tocha de fogo branco as coisas que não servem mais para a gente. Deixa aquecer nosso corpo, nosso espírito. Deixa a centelha vibrar amor, onde a gente mentaliza todo o planeta Terra nessa chama branca, sendo abençoado os países que passam por guerras e dificuldades, sendo abençoados os líderes espirituais que ainda teimam em corromper, que ainda teimam em mentir, que ainda teimam em surrupiar, que ainda teimam em fazer guerras. Toca o coração desses irmãos na chama do amor e da verdade do Espírito Santo de Deus. Vai abençoando o contorno geográfico dos líderes, dos países líderes, com todo o poderio bélico, mas que abençoe com muita moral, com chama da verdade, chama do amor e chama dos valores esses países. Abençoa também aqueles países onde tem os irmãos que passam tanto frio de sentimentos, tanto frio da temperatura mesmo, mas abençoa com muito calor para que aqueçam os corações. Aqueça o coração, os corações dos irmãos que estão em creches, asilos e orfanatos, em presídios. E também aqueça os nossos corações
com a graça de Deus, com a chama de Uriel, a chama do Espírito Santo, a chama de Jesus e a chama do amor de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Centelha Divina, agora é com você. O que deve ser queimado com esse elemental fogo? O que deve ser trabalhado para a sua construção? Agora é com você. Eu só sou o mensageiro. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com a mensagem que você recebeu hoje? Nos vemos, Centelha Divina, na linha de chegada e Você acompanhou a Jornada do Espírito.